Ford Maverick com motor V8 original, câmbio manual na coluna, nessa linda cor amarela, é o clássico que acabou de chegar aqui no canal oficial da ZN Garage. Sabia que o Ford Maverick era concorrente do Fusca nos Estados Unidos? The 1976 Maverick. Maverick, the family compact, economical to operate and service. In fact, é o Ford Maverick nacional. Aqui ele existiu de 1973 a 1979. É um carro com posição muito diferente daquilo que existia nos Estados Unidos. Aqui ele era um carro médio para concorrer ali na faixa do Opala, e nos Estados Unidos era diferente. Pois é, olha que interessante. Nos Estados Unidos, em 1969, o Maverick estreou por $1.900. Ele era um carro barato. E o Fusca custava $1.839 em 1969. Então o preço deles era muito próximo. A estratégia da Ford era simplesmente matar carros importados que estavam dominando os Estados Unidos naquela época. Você tinha os Datsun, tinha os Toyota, todos eles abaixo ali de $2.000. E a Ford então desenvolveu um carro novo, com um estilo um pouco mais jovem, mais voltado para as famílias. E aí então surgiu o Ford Maverick, em 1969, o ano em que o homem foi para a Lua. E voltando aqui ao nosso carro, essas linhas esportivas, quando foram lançadas no Brasil, fizeram muito sucesso, né? Essa questão das linhas mais arredondadas, que eram típicas da década de 60, quando o Maverick chegou ao Brasil. Ele já era um carro de 4 anos nos Estados Unidos, mas essa linha muito esportiva, né? O capô, detalhe aqui, ó, do farol arredondado, essa grade inteiriça, né, toda quadriculada, com o logotipo antigo da Ford, o farol dele, os para-choques, né, com essas garras aqui, né, o para-choque fino, combinando com a linha do carro. Era realmente um carro bastante sensual para aquela década de 70. 3 years, scheduled maintenance costs of 6-cylinder Mavericks have been reduced 40%. Dependable Ford Maverick, backed by 6 years of honing, refining, improving. The closer you look, the... E o Maverick teve uma trajetória um pouco diferente, né? Nos Estados Unidos ele era aquele carro de combate, aquele sedã barato principalmente, também na versão coupé, motor 6 cilindros, que eram os mais vendidos, e um preço acessível para o pessoal poder sair ali da linha Toyota, da linha Datsun, né? De outras marcas importadas que estavam vindo da Europa, conquistando o consumidor americano. Isso a Ford nos Estados Unidos não queria. E o Ford Maverick era um carro de combate. Tinha também o Mercury Comet, que tinha um acabamento um pouquinho melhor, mas todos eles eram carros baratos, carros de entrada e que custavam só um pouquinho mais do que um Fusquinha lá nos Estados Unidos. E nessa época o brasileiro não era fã, o brasileiro demorou muito para ser fã de carros 4 portas. Você tinha o Maverick Coupé e você tinha o Maverick 4 portas. Essa versão aqui familiar não era assim a principal, a mais vendida, eram poucos vendidos nessa configuração 4 portas. E esse carro é raro pelo seguinte, ele é um super luxo, que é um carro completo, com ar, com direção, na época isso é muito raro, e ele tem motor V8 e câmbio manual. Então ele tem no visual dele, principalmente na traseira, né, um visual mais espichado, né? Vê que a linha dele ascendente aqui na traseira é muito esportiva, apesar de ser um sedã, ele não abandonou a cara de carro esporte. Então eu acho essa linha muito bonito. Ele abusa de cromados, né? Puxador cromado, tudo friso cromado, né? Aqui nessa lateral, a moldura na traseira, o friso totalmente cromado e o logo da Ford. Então essa é uma configuração muito difícil de você achar para o Maverick, com certeza, porque ele tem um número de plaqueta e cor, interior, motor, tudo bate, ou seja, é um carro 100% original. Aqui tem esses adesivos que eu adoro, né? Emblema, na verdade, ó, Moretti Jordan, Jaraguá do Sul, onde provavelmente ele foi comprado 0 km. É um carro de vida curta, é um carro que estreou no ano da crise do petróleo, quando a gasolina disparou de preço. Em junho de 73, o Maverick chegou exatamente nesse contexto. Então, é um sobrevivente de época, né? Aqui na parte interna, olha que beleza de acabamento, né? Esse material aqui não é couro, é um curvim, e ele tem esse revestimento, ó, todinho. É um tipo de bouclé que se falava na época, né? Realmente um carpete
feito para durar bastante. Então ele era um carro simples nos Estados Unidos, ele realmente concorria com o Fusca, como eu falei para vocês. Aqui no Brasil era um carro médio, mas quem podia comprar carro, principalmente um carro médio na década de 70, tinha bastante dinheiro. O Maverick teve 3 motores, né, ao longo da vida dele, bem diferentes no Brasil, né? Ele teve um motor 6 cilindros, depois 4 cilindros, e esse aqui é o V8 302, também usado na linha do Galaxy. Motor original, você percebe aqui com todas os adesivos, né, originais, aqui tudo original, Motorcraft. Ele só ganhou esse sistema de ignição eletrônico MSD, o distribuidor eletrônico, e o conjunto da ignição eletrônica também. O carro é uma delícia de dirigir. E vale a pena a gente lembrar, nos Estados Unidos ele teve motores 6 cilindros, teve 3 motores 6 cilindros, era o 170, o 200 e o 250, além do motor V8 que chamava Windsor. Olha, que interior interessante, né? Os carros da década de 50, 60, eles tinham o conceito do banco inteiriço. Então o carro 4 portas, ele tinha essa coisa de ser mais família e o banco dele era inteiriço. E esse carro aqui é interessante, todo carro banco inteiriço, o câmbio é na coluna, depois com o banco separado, o câmbio vai para o assoalho. Mas olhando aqui por dentro, você vê que ele tem algumas simplicidades, mas uma característica bem interessante assim, né, do próprio Maverick. Se você reparar, o painel, ele tem a inspiração esportiva, porque o instrumento é redondo, né, mas é somente velocímetro, marcador de combustível e as luzes espia. Não tem contagiros, não tem nada mais. Aqui do lado esquerdo você tem o controle de ventilação, tudo em português, ó, frio, temperatura, quente, interno, fechado e para-brisa, que é a direção do vento, né? Você faz assim com esse controle aqui, controle do farol, controle do limpador, não tem temporizador nessa época, né? Mas a estrutura do carro permaneceu a mesma durante toda a vida dele. O volante bem grandão, né? Então ele acaba batendo na perna, né, das pessoas, com o símbolo aqui da Ford. E esse carro tem o câmbio automático, aliás, manual de 3 marchas, né? A primeira para baixo, depois para cima, depois para baixo, e a ré vem nesse sentido aqui. Então é o câmbio na coluna, que encavalava com muita facilidade. Muita gente não gostava desse câmbio também, porque tinha esse problema. O Opala também tinha o mesmo problema, mas a alavanca é bem bonita, né? Cromada, grandona. E esse carro, como ele é completão, ele tem a direção assistida hidráulica, o rádio aqui, que é um Philco Ford, tá vendo? Ó, ele também era um item opcional da época, e ar-condicionado, que é uma coisa raríssima de se ver num carro dessa época. Esse ar-condicionado embaixo era normal assim, e o pessoal depois chamava de gela-saco, porque ele gela mais embaixo do que em cima. A refrigeração não é tão eficiente assim. Inclusive ele está escrito aqui, ó, ele é um Época 12000 Electra SL. Então toda a parte de ventilação sai aqui por baixo. O espaço interno dele é bom, considerando que ele é um carro compacto, mas como eu falei, para nós aqui é médio. Vamos dar uma volta? Nós vamos dar uma voltinha na chuva. Mais charmoso que isso, impossível. Bom, freio de estacionamento dele é aqui embaixo, tá aqui na câmera. Aqui, ó, tá vendo um pouquinho mais embaixo, é o freio igual de picape, mas eu deixei um pouco mais acima para vocês verem um pouco do que é a sensação de andar com esse carro, né? Vale a pena um detalhe, né? Esse carro, você só consegue tirar a chave dele, a chave da ignição, do contato, quando ele tá na ré. Isso é assim mesmo do carro. Então você só consegue tirar se você engatar a ré por segurança. Aqui, ó, vamos deixar ele, vamos ligar o carro, pisei na embreagem, ponto morto. Vamos ligar. Olha que funcionamento suave. Ah, um V8. É sempre um V8, né? Ligar aqui. O limpador, mal menos. Também é normal da época. Ele é até bem curtinho, né? Primeiro, então, como eu falei para vocês, para baixo. Setinha. Como está super abafado, eu vou inclusive ligar o ar-condicionado, ó. Ver se ele refrigera, já está refrigerando, e gela muito. Esses tipos de ar-condicionado antigos, eles geram muito, mas não vou ligar não, porque pode fazer muito barulho no áudio, ó. Devolvi o freio aqui de estacionamento, vamos dar uma volta. O que eu notei nesse carro, esse carro tem 60 mil quilômetros,
ele anda feito um 0 km, ele não tem um barulho de suspensão. Ele só perde em conforto para o Galaxy, né, que estava acima dele. O Maverick no Brasil era realmente um preço médio, o preço de Opala, também a linha do Dodge Dart estava próxima dele, mas o que é muito legal é que assim, é um motor de muito torque, é um V8 de 200 cavalos, né, 199 na verdade, na medição na época. É muito gostoso, as marchas são bem longas, né? Então, ó, eu tô andando na primeira marcha, na segunda pode ficar um pouco fraca, ó, vai passar na lombada, ó, não ouve nada. E se você quiser acelerar, o bicho é forte. Para passar a marcha não pode ser muito afoito não, porque senão ela vai acabar encavalando. É nesse tempo, tem que passar um pouco mais lentamente. Eu já tô na segunda, mas eu vou voltar para a primeira, porque eu vou ter que parar aqui na avenida e pedir passagem. Eu sempre disse que o Maverick, ele, no Brasil, ele era o carro certo na hora errada, né? Ele é um carro interessante. Eu acho só que a Ford também bobeou um pouco de lançar esse carro com um motor antigo, que era o motor da linha Willys, né? O motor do Jeep, motor 3.0 6 cilindros. Acho que eles vacilaram um pouco. O V8 era espetacular, claro, sempre bom, né? Ó, segunda marcha, ó, sem aquela pressa toda, senão encavalo. Então é um carro que ele entrou numa época também que o Brasil vivia uma crise tremenda, né? Uma crise financeira muito grande, né? Veio a crise do petróleo, a inflação disparou, o preço da gasolina era também importada, disparou muito rápido, então todo mundo acabou indo para os carros menores e mais econômicos. O Galaxy só ficou mais tempo em produção na linha da Ford, porque o Galaxy era um carro de luxo e não tinha outro carro de luxo para concorrer com ele, então o Galaxy ficou até abril de 1983. É o Maverick, uma pena que ele tenha vindo na hora errada, porque é um carro muito legal. Acho que deveriam ter feito o motor 4 cilindros bem assim no início da história dele. Eu acho que ele ia bem, ele também vai bem com o motor 4 cilindros, não é muito fraco, mas é um carro realmente que ficou no imaginário dos brasileiros, principalmente na versão GT, que é a mais desejada, mas eu acho essa daqui extremamente charmosa também. Conforto acústico em dias de chuva realmente não são muito a coisa dos carros antigos, mas bem confortável. Maverick, você se acostuma facilmente com essa alavanca aqui na coluna de direção. É um carro clássico, é um carro que, apesar de ter vendido aí na faixa de 100 mil unidades, não é um carro de muito, assim, tremendo sucesso no Brasil. Quem viveu a década de 70 sabe do que eu estou falando. É um carro que marcou uma geração, né? Um carro de desejo, carro esportivo, carro jovem, principalmente com esse belo motor V8 aqui. Então agora eu vou continuar acelerando ele e a gente se vê em próximos vídeos, porque o bichinho tem muita força e muito torque. Valeu!